Estamos de volta com o Brasil das Gerais e agora a gente fala sobre imagem comunicativa da fala. Você sabe o que é isso? Tem a ver com se expressar melhor, Cris? Com certeza, viu, Paty? Tem a ver com você se comunicar de uma maneira assertiva, né? Então a gente falava agora da primeira impressão, de como que isso é importante. Gerar uma boa impressão é fundamental para ter uma comunicação assertiva e eficaz, porque isso vai fazer com que o ouvinte, o interlocutor, fique mais atento à sua comunicação, tenha muito mais interesse naquilo que você vai ouvir. Do contrário, quando a gente tem algumas impressões que podem ser negativas e a fala ela tem essas características que podem gerar impressões negativas, a gente tem também o ouvinte pode também ficar desatento, desinteressado, né? Ou até mesmo comprometer a compreensão daquilo que está sendo falado. Ou seja, antes do conteúdo, como a Débora falou no bloco passado, vários outros aspectos passam pela nossa cabeça, né? Sim. Quais aspectos são esses assim, que a gente costuma reparar? É o que? É o tom da voz, a rapidez com que a pessoa fala, o que chega primeiro? Bom, nós temos várias características e que geram impressões positivas ou negativas, dependendo da maneira como a gente usa, né? Então, por exemplo, uma velocidade de fala muito acelerada, aquela pessoa que fala rápido demais. Num primeiro momento, a gente tem a impressão de que é uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa tensa, afobada ou que está desconcentrada, né? Então essa é uma primeira impressão. Sim. No contrário, aquela pessoa que fala devagar demais, a gente chega a pensar que é uma pessoa que não está muito certa do que ela está falando ou que ela mede muito as palavras. Mas podemos ter uma impressão positiva, podemos imaginar que é uma pessoa mais tranquila, serena, então vai depender de outras características também, né? E a gente tem características que elevam a performance da pessoa. Por exemplo, falar com uma articulação precisa, que é falar os sons das palavras corretamente, de uma forma concatenada, abrindo verticalmente a boca. Isso traz uma impressão de clareza das ideias, de que você está muito seguro daquilo que você está falando. E mais do que isso, que você se preocupa com quem está te ouvindo. E o volume da voz? O volume da voz também interfere nessa impressão, né? Então, uma pessoa que fala alto demais. Quando a pessoa fala muito alto, a gente tem a impressão de que essa pessoa a gente acha que ela é uma pessoa agitada demais, estressada, brava. Às vezes a gente pensa assim, é uma pessoa enérgica. O que ela está falando. Que ela está querendo impor o que ela está falando. A gente pode até imaginar que é uma pessoa que tem muita vitalidade, uma pessoa que tem muita energia, mas normalmente o impacto negativo é muito maior, né? E a pessoa que fala baixo, a gente tem a impressão de que é uma pessoa tímida, pra dentro, frágil, ou uma pessoa que está com medo de se expor e tem uma autoimagem muito negativa. O que pode acontecer, como nós falamos anteriormente, essa imagem que a gente projeta pode ter uma relação com aquilo que a gente sente, o que a gente pensa ou com o que a gente acredita. Mas ela pode também ter uma questão física, fisiológica, orgânica, que deve ser avaliada, né? Pode ter um problema vocal, então a gente tem que avaliar isso. Se a pessoa é rouca, por exemplo. Isso, ou a característica ela pode também ter a ver com o ambiente onde ela vive, então as características socioculturais que a gente fala. Tem a ver com sotaques também. Exatamente. Né? Geralmente a pessoa percebe, por exemplo, que ela fala rápido demais ou alto demais, ou é algo que os outros têm que, olha, você está falando muito rápido, né? Porque às vezes é uma coisa tão natural que a pessoa nem percebe isso. Tão familiar, tão cultural, tão que ela faz aquilo naturalmente, normalmente as pessoas não percebem. Às vezes tem um uso excessivo de gírias também, de expressões, que pode atrapalhar a comunicação ou gerar uma certa antipatia, né? Um sotaque muito acentuado, de repente você para de prestar atenção no que a pessoa está falando, para prestar atenção em como ela está falando. Eu falo que o sotaque, ele não está na boca de quem fala, ele está no ouvido de quem escuta.
Né? Porque então, quem essa é uma tem sotaque frase... nunca acha que tem sotaque, Ninguém né? acha que tem. O que é legal também, por um lado, preservar o sotaque, né? Sim. Mas Hoje a sem tendência exagero. é neutralizar algumas marcas, e o que eu falo que o nosso sotaque, né, o mineiro, nós temos que tomar alguns cuidados com erros linguísticos que às vezes nós cometemos, né? Então, omitimos letras, emendamos palavras, então esses cuidados, mas a melodia da fala, isso é interessante ser preservado, né? Desde que não incomode. Desde que não irrite. Simpatia e antipatia também, Com nessa certeza. melodia. Eu falo, Paty, que a gente na comunicação, a gente tem que ter 4 quesitos para comunicar bem. Um deles é a gente ter uma fala agradável. E o sotaque entra dentro disso. Então, quando uma pessoa tem um sotaque muito carregado, a gente para de prestar atenção no que ela está falando e a gente fica só ouvindo a melodia. Então, o objetivo da comunicação não acontece. Interfere no resultado final, porque a gente para de prestar atenção. Incomoda, irrita. Então, nós temos outras características que incomodam também e que interferem esse parâmetro aí de agradabilidade. Né? Então, um desvio fonológico na fala, uma pessoa que troca algum som na fala, ou que projeta a língua. Isso, às vezes, incomoda quando é falado durante muito tempo. Uma qualidade vocal alterada, uma qualidade vocal rouca, isso também chama muita atenção e a pessoa para de prestar atenção na informação, que é o mais importante, na mensagem. Por isso que a gente fala do não verbal e o impacto que ele tem. Ele tem que ter um impacto positivo e não negativo. Um outro quesito que é importante para se comunicar bem é ter clareza. E clareza não tem a ver só com essa articulação, não, da fala, né, dos sons da fala. Tem a ver também com a maneira como a gente organiza as ideias e o pensamento. Então, é muito comum pessoas prolixas, que têm um pensamento que não conseguem organizar bem esse pensamento, ou que não conseguem reduzir e fazer uma síntese daquilo, de um conteúdo extenso, por exemplo. E tudo isso atrapalha a clareza da comunicação. Então você vai e volta e no fim você não falou nada. É aquela história de ser prolixo, né? Do ser prolixo, exatamente. Então, para ser claro, além da articulação, a gente tem que pensar nessa linguagem também, a linguagem adequada ao público-alvo. Então, isso também faz parte de uma comunicação assertiva. E o gestual? O gestual, ele está dentro da linguagem não verbal, né? Então, assim, dentro do não verbal, que é o que a gente expressa, que não é por palavras, é o não verbal. Né? Então, esse não verbal pode ser positivo ou negativo. Às vezes, a pessoa ela pode incomodar a outra pela maneira como ela gesticula. Gesticula demais, ou é muito travadona. Então, isso realmente pode trazer impactos negativos também. O gestual, eu falo que ele vem para complementar a mensagem. Ele tem que ter um sentido. Os gestos, eles não são feitos ao acaso. Ele simplesmente, não só para marcar a melodia da fala, mas eles normalmente estão associados a uma ênfase. Aquilo que eu enfatizo, eu uso um gesto. E o gesto, ele tem que condizer com o que eu falo. Porque ele brota, senão né? Exatamente. Ele deveria ele brotar. Ajuda, inclusive, a ter mais expressão. Aliás, a expressão é um outro quesito importante para se comunicar bem. Então, uma pessoa que tem uma fala muito monótona, que não faz nenhuma entonação, isso se torna chato, se torna cansativo e desinteressante. Então, quando a pessoa é expressiva, ela tem uma habilidade de captar e manter a atenção do ouvinte. E isso é usado com o tom da voz, com os gestos que a gente faz para comunicar. Então, essa é uma outra habilidade e que é fundamental também para se comunicar bem. E a respiração? A respiração, ela é fundamental, porque se a gente não respira, a gente não fala. As nossas pregas vocais, elas funcionam a partir do ar que sai. Né? Então, é fundamental. O que pode gerar uma impressão negativa em relação à respiração? Quando a pessoa respira no meio das frases e aí parece que ela está muito nervosa, porque ela não consegue completar uma frase. Ofegante. Fica ofegante. Né? Então, normalmente, quando a pessoa está insegura, nervosa, ela faz essas respirações. Por isso é tão importante esse trabalho, como a Débora desenvolve, e eu também me aperfeiçoei nesse trabalho do coaching, que é trazer ferramentas de como que eu vou tratar o que está aqui dentro também. Né? Claro que eu posso trazer técnicas de respiração e isso vai facilitar e a pessoa vai ficar mais tranquila,
mas o que está lá dentro? Por que ela está respirando dessa maneira? Eu falo que não adianta você remediar o sintoma sem tratar da causa, né? Com a comunicação é assim, com a imagem pessoal é assim. E muitas vezes a gente acha que isso é um dom. A pessoa tem um dom de falar bem, mas não, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, né, Cris? Pode e deve ser desenvolvida. E está ao alcance de qualquer pessoa. A gente fala assim, está ao alcance de qualquer pessoa. Hoje a gente fala assim, com o mundo onde a gente vive, com excesso de informações, né? Então, como que é desafiador você conseguir ser ouvido? Sim. Então você tem que dar conta de lidar com isso para poder passar uma boa impressão e conseguir se conectar, criar o que eles chamam aí na PNL de rapport, né? Que é você se conectar ao outro e dando conta de todas essas questões. Isso é muito importante. E o último quesito, Paty, assim, daqueles 4 que eu falei, né? Que é ter clareza, ter uma fala agradável e também uma fala expressiva, é passar credibilidade. E a gente passa credibilidade também pela maneira como a gente fala e como a gente se expressa. E algumas características acabam prejudicando a credibilidade. Por exemplo, uma pessoa que fala arrastando e alongando todas as vogais das palavras não passa segurança. Então, se eu não estou transmitindo segurança, como a gente falou, né, a imagem que você projeta, muito provavelmente você está inseguro e a pessoa não vai acreditar em você. E outras características também. É muito comum mulheres em posição de liderança quererem colocar uma voz mais grave. Por quê? Porque o tom grave, ele traz uma sensação de poder, de segurança, de maturidade. Enquanto que um tom agudo, a gente tem uma impressão de infantilidade, de imaturidade, de ingenuidade. Então, as mulheres, elas querem se colocar, elas querem buscar uma voz um pouco mais grave. Isso é muito comum. E quem está entrando no mercado de trabalho também, né? Os jovens que às vezes ainda têm uma voz um pouco infantil, têm essa dificuldade também de se fazer respeitado pelo tom de voz. E às vezes aquela voz condiz com a idade, né, com o sexo do falante. Então, a gente não pode ficar querendo mudar aquilo que não é próprio, que não é fisiológico, não é seu. A gente vai ter que realmente buscar uma maneira de fazer isso. Até porque se é forçado, as pessoas percebem e o efeito é o contrário, né? Porque, inclusive, pesquisas apontam isso, né? De pessoas que estão constantemente preocupadas com o seu corpo, com a sua imagem, com o que está falando, com a própria voz, elas gastam tanta energia mental nesse processo de preocupação que isso interfere no desempenho, isso interfere nas relações, e isso, na verdade, acaba transmitindo uma imagem falsa, uma imagem que vai gerar uma antipatia, porque a gente percebe essas coisas muito rapidamente, né? E eu queria trazer aqui também os dados de uma pesquisa americana em que concluiu-se que 93% do impacto na comunicação são gerados pela linguagem não verbal, ou seja, aquela que não é expressa em palavras. Apenas 7%, gente, pela linguagem verbal, que é o conteúdo da mensagem. É muito. É muito. Então, assim, é uma pesquisa que é muito expressiva e a gente olha isso e fala assim, nossa, então quer dizer que o que eu falo não importa. Não importa. Não é essa a análise que a gente deve fazer dessa pesquisa. Pelo contrário, assim, pode ser que você não consiga chegar no conteúdo se você não causar essa primeira boa impressão. Então é essa análise porque que a gente tem que fazer. Porque essa pesquisa, ela fala do impacto, né? Então, na verdade, o que ela está querendo dizer é que antes de até você chegar no conteúdo, tem todo um caminho que precisa ser percorrido, né? O conteúdo é fundamental, mas você precisa chegar nele. É a sintonia entre o que eu falo, que é o não verbal, com o que como eu expresso, né? Como eu vou usar essa comunicação, que é o não verbal, é que realmente traz credibilidade na comunicação. Então, eu consigo transmitir credibilidade quando eu tenho a associação e a sintonia das duas coisas. Então, se eu tenho uma pessoa que se expressa muito bem, mas ela não tem domínio do assunto, ou o contrário, uma pessoa que tem domínio do assunto, mas não consegue se expressar, muito provavelmente, esses dois exemplos não vai conseguir atingir os resultados que eles precisam. E a gente tem um exemplo muito simples assim da gente pensar, quando a gente tem uma desconexão dessa sintonia,
O que acontece entre o que eu falo e como eu falo, né? Então, quando não há essa sintonia, a gente percebe e a gente acredita no não verbal. E um exemplo simples, quando a gente ganha um presente que a gente não gostou. É difícil disfarçar, né? Não adianta você falar, adorei. Você vai acreditar no quê? Você não acredita na palavra. Só se for um ótimo ator, né, pra você. Tem que ser muito bom. Tem que ser muito Tem bom. que ser muito bom. Então a gente não acredita na palavra, a gente acredita no tom da voz, no gesto, na expressão facial. Então isso ilustra bem o resultado dessa pesquisa. O que é ter uma fala agradável? É uma coisa que às vezes chega, a gente não consegue explicar, mas nossa, aquela pessoa ali tem um jeito de falar gostoso, que me faz ficar com vontade de ouvir. E às vezes você nem conhece a pessoa, né? Pelas ondas do rádio, por exemplo. Você se identifica com a voz, você não conhece aquela pessoa, você imagina o locutor de um jeito e aí você às vezes até se frustra, né? Porque não, você constrói toda uma imagem, não é você, né? o dono daquela voz, né? Não é possível. Às vezes também causa uma antipatia. Você escuta e já não gosta dessa voz, né? Você já cria. E aí você muda a rádio. Você já cria ali na sua cabeça também toda uma história e tal. Uma fantasia, né? Pois é, então assim, tem vários parâmetros, essas características que a gente foi falando, velocidade, articulação, tom de voz, tudo isso... É um somatório? É um somatório, não é uma coisa só que vai gerar uma impressão positiva e a outra vai gerar uma impressão negativa. Tudo isso está misturado na nossa fala. Eu falo que a fala agradável é aquela fala que gera conforto. E o que a gente quer? A gente quer conforto para ouvir, porque se está confortável para mim, muito provavelmente para quem está ouvindo, para quem está falando também está confortável. E é isso que a gente pretende. Que a comunicação flua naturalmente, né? Vamos terminar então esse bloco, Cris, com algumas dicas que você pode dar aí para quem está nos ouvindo, ficou interessado, quer se expressar melhor. Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar assim, né? Fazer uma pergunta e uma autoanálise. Como que eu me vejo? E como que eu gostaria de ser visto? Né? E como que as pessoas provavelmente me veem? Eu acho que essa autoanálise é fundamental para você identificar também quais são as características de fala, de imagem, que não condizem com aquilo que você quer emitir. Porque pode sim, eu falo rápido porque eu estou ansioso. Tá, mas eu não estou ansioso e falo rápido. Será que é uma questão sociocultural e eu posso trabalhar isso? Então, isso é muito importante, essa autoanálise inicial, e depois a gente passar por uma fase onde a gente vai ver se eu consigo trabalhar e quais são as abordagens que eu preciso para trabalhar, e também se existe algum limite terapêutico. E como modificar alguns padrões, né? Porque é difícil a gente também virar essa chave, né? Uma coisa que vem de anos, às vezes de uma vida inteira. Eu falo que tem algumas fases, né? Primeiro a gente tem uma incompetência inconsciente. Eu não tenho habilidade ainda e eu não sei o que eu preciso melhorar. Depois a gente passa por uma outra fase, que é a incompetência consciente. Eu não consigo fazer, mas eu tenho consciência de que eu faço assim. Depois a gente entra numa outra fase que é de competência consciente. Então eu faço pensando, se eu não pensar, eu não faço. Depois automatiza, e depois né? isso automatiza. Então essas fases desse processo são importantes. E como que esse trabalho, né, de melhorar a forma verbal e gestual, como você se expressa, aliado ao trabalho aí de Fashion Psychology, pode alavancar a vida aí de uma pessoa, inclusive profissionalmente. A gente estava até conversando no intervalo sobre uma pesquisa que a Débora trouxe, de que as pessoas que realmente se preocupam com isso, que fazem um trabalho nesse sentido, conseguem aumentar os seus rendimentos em até 20%, né, Débora? É uma pesquisa recente até, né, da Universidade de Chicago, e ela aponta justamente isso, né, que pessoas que têm o autocuidado preservado, elas ganham mais. Mas por que de tudo isso? Porque se você está demonstrando que você gastou um tempo para se arrumar, você provavelmente acordou mais cedo, você está preocupado em como você está falando, isso tudo dá indícios, né, de que você está investido daquilo que você está fazendo, que aquilo é importante. Porque isso é um parâmetro muito óbvio, né? Quando você não se importa com alguma coisa, a gente não se esforça muito.
né? Então, quando você tá com o seu autocuidado em dia, e aí, quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas será que eu tenho que pôr roupa de marca? Será que eu tenho que estar super bem produzido? Vou ter que gastar? Não, não é isso, né? Porque o autocuidado, ele é muito simples, né? Se você tá com o cabelo arrumado, o corte tá em dia, a barba tá ok, né? Não ter um aspecto desleixado, né? Usar roupas limpas, bem alinhadas ao corpo. E a gente não precisa gastar rios de dinheiro para estar bem. É isso, né? Aí. No próximo bloco, a gente bate um papo com a Valéria Inês, que está lançando um novo trabalho. O pessoal continua comigo aqui no estúdio. Valéria encerra esse bloco com música. Mas antes eu queria te perguntar, para cantar, gestual, timbre, sem dúvida, mas esses truques, essas dicas que a Cris deu aqui também fazem diferença para você, Valéria? Fazem uma diferença total, né, no trabalho, porque primeiro que é uma jornada de autoconhecimento também, né? O estudo do canto é exatamente isso que ela falou. Você começa ali aprendendo a sua voz, começando a ouvir a sua voz, a realmente reconhecer os timbres, reconhecer a maneira como você canta, e você vai transformando aquilo ali e depois você utiliza isso no seu trabalho, né? Pensando no personagem, na maneira como você vai transmitir aquela canção para as pessoas que estão te ouvindo, né? Então é fundamental. Vamos de música, então. Vamos lá. Cada vez que me despeço de um amigo, sinto um sonho morrer comigo. E quando o dia de partir chegar, eu sei o quanto eu vou chorar. E assim eu vou embora. Eu sei que já chegou a minha hora. O que me espera lá fora, eu não sei. Não sei, não sei. Tchup, tchup, tchururu, tchup, tchururu. Tudo pronto pra partida, malas feitas entre lágrimas e lembranças. Dia de partir chegar, eu sei o quanto eu vou chorar. E assim eu vou embora. Eu sei que já chegou a minha hora. O que me espera lá fora, eu não sei, não sei, não sei. Tchup, tchup, tchuru.